Eu recebi uma pergunta muito interessante se o preso, quando chega na cela, ele tem que pedir licença. Como é essa recepção dentro do sistema prisional? Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional e eu quero esclarecer aqui uma questão muito perguntada, principalmente por mães, por esposas, por pessoas que às vezes não conhecem a dinâmica, do sistema prisional, principalmente no estado de São Paulo. Será que o preso réu primário ele precisa pedir licença quando ele entra dentro de uma cela, principalmente de CDP? Por que de CDP? Porque é a primeira cela que ele vai ter contato logo após aquele procedimento. O cara vai preso, tem um vídeo completo aqui explicando para você tudo. Tem uma playlist que explica desde a prisão na delegacia até a chegada dentro do CDP. Então é natural que as pessoas elas tenham essa curiosidade até mesmo de entender essa dinâmica, esclarecendo de forma bem rápida e objetiva. É claro que o réu primário, quando ele chega na cela, quando ele se depara com aquela realidade, é a primeira vez que ele está tendo contato com um novo universo, o universo prisional. É natural que ele vai ficar preocupado, ele vai ficar em choque, ele vai ficar ali, digamos assim, buscando formas de não se complicar dentro de uma cela. Então eu vi vários caras chegando, os réus primários, o reincidente não, porque ele já passou por isso, mas o réu primário, a grande maioria chega realmente muito preocupado ali, pedindo licença, posso sentar aqui, e ele fica muito ali, digamos assim, ganhando o ambiente daquela cela. E é uma situação bastante, digamos assim, complicada mesmo, porque ele vai entrar dentro dessa cela e essa cela vai estar com muitos caras lá dentro. Vou rodar aqui para você uma imagem de uma cela de CDP. Então muitas vezes esse primeiro contato, quando ele entra ali, quando o funcionário coloca ele, porque é aquele procedimento, ele sai do RO, que é um regime de observação dentro do CDP, aí o funcionário, dependendo da cadeia também, o próprio setor pode direcionar ali o preso para uma determinada cela. Mas em via de regra, o próprio funcionário policial penal, ele vai catar esse preso e vai distribuir ali conforme, vamos imaginar que tem ali no pavilhão 8 celas, então ele vai tentar, com exceção da cela de setor, ele vai pegar as celas que tiver com um número menor de presos e vai colocar. Então vamos imaginar que de 7 celas, por exemplo, ali todas tenham 30 presos e tem uma que tem 28, 27, então a tendência é que esse preso vai para essa cela que tenha 27, 28 para tentar nivelar sempre as celas, deixar basicamente quase iguais a quantidade de presos. Então depois que ele sai do RO, que ele vai para esse processo, que é o processo de conhecer a sua nova moradia, conhecer a cela que ele vai começar a sumariar, que ele vai aguardar o julgamento dele, que ele vai aguardar a condenação ou até mesmo a absolvição. Na hora que ele entra na cela, ele se depara ali com aquela cela extremamente lotada, é óbvio que ele vai ficar muito, não digo em choque, mas ele vai dar aquele impacto nele. É natural, todo réu primário já teve esse impacto. Tem sempre aqueles que querem pagar de bichão, eu sou o bichão e tal. Mas não tem como, pela primeira vez uma experiência tão profunda como essa, é inevitável que você, estando num ambiente que não é o ambiente que você está acostumado a conviver, você vai ter ali as suas preocupações. Então a grande maioria desses réus primários, eles chegam ali, é até uma questão mesmo de educação, Pô, dá licença aqui, rapaziada, firmeza, Como é que tá? Tranquilo, pá. Se o cara for um pouco mais articulado, senão ele chega um pouco mais acanhado, pô, gente, licença. Automaticamente um preso que vai ser o preso mais, digamos assim, mais velho da cela, ou aquele cara que tem já uma pegada de acolhimento, ele vai pegar esse réu primário, vai trocar uma ideia, vai passar para ele como é que funciona ali, a gente chamava de ritmo, como é que funciona a dinâmica daquela cela, explicando, isso aqui procede, isso aqui não procede, você pode fazer isso, você pode sentar aqui. Então todas essas regras, digamos, de convívio, para que ele possa viver de forma harmônica naquele barraco, naquele X, ou naquela cela, depende da forma que você chama, tudo isso ele vai, no dia a dia, ele vai aprendendo. Agora, como foi feita a pergunta para mim, o preso ele é obrigado a pedir licença quando entra na cela? Isso é um mito. Isso não acontece, a cadeia não tem esse perfil de opressão, por exemplo, ele chega e não pediu licença e os presos vão lá xingar ele, vão querer
desmoralizá-lo. Não, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é na dinâmica depois, na hora que ele estiver convivendo ali e ele de repente fizer uma coisa que ele já foi avisado que era tipo uma espécie de uma situação obrigatória. Vou pensar aqui num exemplo de uma situação que é obrigatório você, por exemplo, pedir uma licença. É basicamente, por exemplo, quando o cara tem algumas celas que são assim, não tô falando que acontece isso em todas, mas grande parte sim. O cara colocou o lençol dele, tipo a burra dele ali, a cama dele tá toda arrumada, tá com o lençol limpo. Aí o cara chega, por exemplo, do banho de sol e senta naquela cama. Pô, aí sim ele pode arrumar um problema, porque ele vai ter que ou tomar uma ducha antes, tomar um banho, ou pedir essa licença. Pô, mano, eu posso sentar aqui e tal, ou ele vai tirar o lençol para sentar só ali, que a gente chamava de latrô, que é aquele colchonete. Então existem algumas situações dentro da convivência ali do barraco que você vai ter que tomar um devido cuidado, né? Não é assim, por não ser obrigatório, pode fazer tudo o que quiser, da forma que quiser, quando quiser. Não é dessa forma que funcionam as coisas. Cadeia é um ambiente muito delicado, né? Cadeia, por mais que hoje a gente viva um momento de mais pacificação, a gente não tenha tantas notícias de violências comparado, por exemplo, que acontecia tipo 20, 30 anos atrás, mesmo assim ainda o proceder, que a gente falava, né, o proceder do malandro, a postura do cara de realmente, digamos assim, manter a sua educação perante os outros presos é fundamental para que ele não tenha tantos problemas. Agora, se você quiser saber mais em detalhes a história dentro do sistema prisional, recomendo a leitura do meu livro chamado Lodebar, o submundo do crime, a vida na prisão. Vai estar aqui dentro do meu site, você consegue comprar ele na versão física, e se você quiser ele na versão digital, na versão online, eu também estou disponibilizando bastante bônus para você, outros e-books. Está bem legal esse combo que eu preparei para quem comprar o livro na versão digital. Está aqui abaixo no link da descrição, meu site arquimedesnicastro.com.br, para você adquirir o livro Lodebar. E também fazer um convite para você que de repente quer entender um pouco mais da dinâmica, por exemplo, da questão da administração do sistema prisional, sobre leis de execução penal. Eu tenho um canal novo falando só sobre isso. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você clicar e se inscrever nesse canal, que aí é uma questão muito mais técnica, uma questão de lei, para você realmente aprender muita coisa importante desse universo no campo legal. Primeiro comentário fixado aqui abaixo. Agora, quer maratonar de verdade, passo a passo, como é a chegada do preso e como é a vivência dele nesse universo, está passando aqui agora a playlist completa do CDP. É só você clicar aqui nesse link agora que você vai assistir de forma completa e organizada, tá bom? Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!